Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar presente aqui hoje, neste encontro maravilhoso, onde nós aprendemos cada vez mais as tuas ordenanças, que o Senhor possa iluminar cada um dos seus membros aqui hoje, para trazer as mensagens que o Senhor tem para nos dar, para nos revelar. E nós agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é o dia 22 de março, 2 Patinhos na Lagoa, de 2015. E nós estamos estudando a doutrina, a doutrina do engano. Eu não sei se o irmão João sabe, mas o diabo não gosta muito de nós, não. Não gosta. Isso eu sei. O Senhor Jesus Cristo falou: se o mundo me odeia, os odiarão também, porque não é o servo maior que o seu Senhor. Então nós temos um inimigo que não vai com a nossa chapa. E a palavra fala que ele quer nos devorar. Ele procura, ele ataca ferozmente. A gente é bobão, a gente não é que a gente tem que ter medo, mas a gente não pode desconhecer também o perigo, né? Se a gente vê um cachorro na rua, a gente fica com medo de ser mordido. Se é um leão, pior ainda. O diabo que é tão feroz quanto um leão, que fala que ele ruge como um leão procurando alguém para devorar, e a gente não dá a devida atenção às artimanhas que ele elabora, como diz o livreto aqui, para nos conduzir a uma viagem de destruição. A meta, o objetivo de Satanás, o seu anúncio, é matar, roubar e destruir. Ele quer o Senhor totalmente destruído. A dona Geraldo, o João, para mim, para o Rafael, o Isaac. Para a Elaine não, porque a Elaine ela não faz nada mesmo. Então ele nem preocupa com ela. Ela está dormindo. Mas a meta de Satanás na vida de cada crente é guiá-lo ao desvio, não é, Isaac? Uma viagem de destruição. De colocar fora do plano de Deus. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele não quer nada que seja bom, nem perfeito, nem agradável. Ele quer morte, destruição e perda. Então nós temos que conviver diariamente com a possibilidade de ser enganado. Na hora que o irmão abre o olho lá na cama, você falou: hoje tem chance de eu ser enganado. Hoje existe essa possibilidade. Bobo é aquele que acha que isso aqui é uma maravilha, que isso é maravilhoso, né? Porque nós estamos numa guerra. Você já viu o soldado passeando assim no campo de batalha? Lá. Quem tem medo do bobo mal? Fica esperto ali, com o tiro passando debaixo da orelha. Você tem que ficar esperto. A gente não vê o soldado com aquele vestido rodado, com lacinho na cintura, cantando Quem Tem Medo do Sargento Mal, com a cestinha, né? Pela estrada fora eu vou bem sozinha jogar granada lá na minha vizinha. A gente tem que... Bom dia. A gente, cada dia, viu, pastor Pedro? Cada vez que você acorda assim, ó, acordei. Você tem que pensar assim, ó, hoje existe uma chance de eu ser enganado. Existe essa possibilidade. Eu estou acordando desse dia agora, mas tem coisa ali na esquina, me espreitando. Tem laço. Existe essa possibilidade. Alguém vai querer me enganar hoje de alguma forma. Então isso é o que a gente tem que conviver diariamente. Isso eu estou meio que fazendo um resumão aqui, porque os irmãos, né, pegam mais a gente vem falando, né? E só a palavra de Deus é que nos liberta e nos cura dessa tendência que a gente tem para a autodestruição.
A gente pode se iludir, principalmente os religiosos. O mundo é lindo, o amor é lindo, da Maravilha fala, né? O amor é lindo. Né? A gente vive assim, né? A vida é linda, tal, mas eu já falei isso milhões de vezes, em particular e aqui no público. O homem, ele tende para a morte. Ele ama a morte. O ser humano gosta da morte. Ele quer desgraça. Isso é a verdade. Nós temos uma tendência natural à autodestruição. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Não há quem busque a Deus. A nossa língua esguicha o veneno, o nosso pé corre para o pecado, para o erro. Nós estamos cheios de pereba da cabeça até a planta do pé. Isso eu estou citando Jeremias, estou citando Romanos e estou citando Isaías. Nós estamos infectados. Nós somos esses doentes que amam a morte, que têm essa tendência para a autodestruição full time. Mas só a palavra de Deus é que nos cura disso. Graças. Então, quando a gente acorda de manhã, abriu o olho, o engano me espera, a cilada me aguarda, o laço está no meu caminho. Tem um leão aqui rugindo, querendo me devorar e me destruir. O inimigo está aqui para me matar, para me roubar e para me destruir. Jesus me prometeu que hoje eu teria aflições. Se eu quero viver piedosamente em Cristo, eu vou ser perseguido. Então, o mundo vos odeia, porque me odiou a mim. Então, a gente tem que estar consciente disso. A gente não pode viver igual o soldado cor-de-rosa. Né? Quem tem medo do sargento, não. Então, se ao mesmo tempo, quando a gente acaba de acordar, a gente tem que ter a consciência de que existe a possibilidade da gente ser enganado, vamos para o remédio. Nós estamos estudando o remédio aqui. Não estamos estudando o remédio? Como remédio, nós já demos uma olhada em 2 Coríntios 10, 5, que fala das armas da nossa milícia. A gente tem que casamento tem que levar cativo desse jumento, dessa besta temosa que somos nós mesmos, para levar cativo a Jesus Cristo. Casamento é burro, você não sabe viver, não vem para cá, vem com o pé da cruz, senão você só vai fazer porcaria. A gente tem que levar cativo, não dá para morrer, cativo, igual um escravo, igual um prisioneiro. E nós vimos na semana passada também Filipenses 4:8, aquele versículo que ninguém gosta, que são as coisas que a gente tem que pensar. E a gente nem guarda o que é que tem que pensar. Eu falei, tem 30 anos quando eu estudo esse versículo, não consigo decorar ele. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, é isso que a gente tem que pensar. Mas ele nem guarda o versículo. Quer fazer o bolo sem a receita. Quer fazer o bolo sem a receita. Vai dar como diz a minha mãe, vai virar um gembê. Conhece essa palavra? Vai virar aquele gembê, assim, que não cresce, solado, né? Eu até gosto de bolo solado. A minha mãe ficava impactada, porque ela fazia a receita certinho. Eu gosto do bolo quando ele murcha, assim, fica solado. Ela gosta do bolo forno. Aí o que eu fazia? Quando ela estava assando o bolo, eu sei que se abriu o forno, eu ia lá, quando eu estava abrindo o forno, deixava uns 2 minutos ele aberto e fechava o bolo. Aí ficava soladinho, do jeito que eu gosto. E caramba, eu fiz tudo certinho, o bolo não ficou fofinho, bonitinho, do jeito que ela gosta. Não, chamei goiância. É o joio? É egoísta. É o pássaro, né? Mas então, assim como a gente acorda de manhã e a gente precisa ter consciência que tem a possibilidade que nós sejamos enganados hoje, se você acha que não vai ser enganado, você já está enganado. Né? Nós também temos que aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Para nos livrar, nos curar dessa tendência à autodestruição. Além de existir uma possibilidade da gente ser enganado, a gente ainda gosta de ser enganado e quer ser enganado. Então a gente precisa ser curado, a gente precisa da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é muito ampla, é muito rica, é muito detalhada, e os meus problemas são tantos. Então a gente tem que conversar com o Senhor. Chama orar, né? Ele fala assim: Senhor,
de que o senhor quer me curar hoje. Eu tenho praticado isso. O que o senhor quer hoje? Assim, pereba, né, machucado para espremer, para curar, para untar com óleo, como fala lá em Isaías, eu dou uns montes. Nós vamos começar por qual? É igual o André, quando nasceu, meu filho dele, ele pegou impetigo no hospital. Não sei se você sabe o que é impetigo. Você sabe o impetigo? Impetigo é um tipo de infecção que você pega no hospital, que você fica assim com bolinha no corpo inteiro. E nasceu assim, ele já nasceu, foi contaminado no hospital, chegou lá em casa, passou uns dias e apareceu 1 bilhão de bolinhas de pus, pequenininho no corpo. O que tinha que fazer? Tinha que pegar uma bacia, derramar permanganato, não sei se você conhece, é uma coisa forte, enche, suja a unha de couro. É tipo uma catapora, nós chamamos impetigo. Aí tinha que ficar com ele dentro da bacia de água com um pouquinho de álcool e permanganato e espremer bolinha 1, bolinha 2, bolinha 218, bolinha 589, bolinha 1158. A gente espreme umas 5 mil bolinhas, hoje a gente espreme mais umas 8 mil. Então a gente é assim, nós estamos contaminados. A gente tem coisa com pulso para estourar assim da cabeça até o pé. Então eu tenho um grande problema. Todos nós, né? Todos se extraviaram. O meu problema é que eu não me sinto assim. Não, mas a palavra de Deus fala que nós somos assim. Mas Jesus já fez tudo. Sim, mas a gente ainda raspa a natureza pecaminosa, que a gente tem que não. é o velho homem. A gente tem que dinheiro para me curar de novo, você já curou? Não, pois é, mas a cura já está dada, a gente tem que aplicar. A gente tem que trazer isso para o nosso. Esse é o meu problema. Está aqui, ó, tá aqui na palavra, aqui, ó. A gente tem uma tendência a querer ser enganado. Nós vamos ser enganados. Se bobear, eu tenho um testemunho. Sim, pode falar. O que você tem escondido, gente? Não, é porque o cheiro vai fazer mais pessoas, então vai. Mas pode dar o testemunho. O meu testemunho é o seguinte. Jesus, quer dizer, o Pai está em Jesus. Sim. Eu e o Pai somos um. Jesus está no Pai. Jesus está em mim. Jesus está em mim. E eu estou em Jesus. Mas antes de eu saber disso tudo, desse tesouro que eu tenho, eu vivia no mundo, né? E acontecia o seguinte, que antes de eu saber disso tudo, ele já estava, né, operando maravilhas em milagres, né? E me livrando da morte foi várias vezes. Desde quando eu era bebê, depois que eu fui crescendo, ele faz maravilha na minha vida. E eu creio nele é por isso. Não é por causa das maravilhas que ele fez na vida dos outros, não, mas sim na minha vida. Então, o que ele fez por mim, eu posso falar. Não. E foi várias vezes. A experiência do irmão é única, não. Eu já estou fazendo suas as minhas palavras. Eu nasci enforcado, pra você ter ideia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode aterrissar, viu? Aterrissa. Mas viu, Gugu? O irmão João está dando um testemunho aqui. Ah, é? Ele está falando que o Senhor tem feito maravilhas na vida dele, desde criancinha. Quando eu nasci, lá na roça, assim, que cidade é mesmo? Olha, não era assim, não. É um vilarejo, como é que não é vilarejo, é na roça mesmo. Ali perto da cidade de Senhora do Porto. E de Senhora do Porto fui com 4 anos para Guanhães. Guanhães. Então fui registrado em Guanhães.
Conhece, tem queijo bom lá. Muito bom. Então, a gente, né, pela falta das coisas, né, que a gente tinha, meus pais, família grande. YouTube, cara, desculpa. Chegar. Aguinha? Ô, Elaine, você arruma uma aguinha pro seu João? Vai lá, Deu uma engarrafada. pode ir lá, senhor. Coisa. Mas enquanto o irmão toma água, eu faço dentro das minhas palavras. Isso chama providência. Isso que ele está contando chama providência. Ainda que a pessoa nem nasceu de novo, mas Deus for parecer, você já sabe o que vai acontecer lá na frente, ele já está escolhido, ele já vai cuidando da pessoa e livrando muitas vezes até da morte. Ele falou que no caso dele foi várias vezes, na minha foi várias vezes também. Acho que até já aconteceu algumas vezes cada um de nós. Então, quando a gente acorda de manhã, acabei de abrir o olho, eu tenho que estar consciente de que existe a possibilidade de eu ser enganado. Então, o que eu preciso fazer? Já que é só a palavra que me cura dessa autodestruição, desse suicida que eu sou, eu tenho que aplicar a palavra de Deus para ser curado. Então, eu tenho que perguntar para Deus, o ideal, né? Como é que eu tenho? Eu estou contando como é que eu faço. Senhor, de que o Senhor quer me curar hoje? Qual bolha de pus será espremida hoje? Estou citando Isaías lá, né, que a gente tem pereba da cabeça aos pés. Vai começar por onde? A espremer essa daqui do cotovelo, essa daqui do pescoço, aquela lá da cor. Qual pereba, qual pus será tirado da ferida hoje? Aí o Senhor rema uma palavra para mim. Ele traz, dentro daquele depósito que a gente já tem, aquele hábito que nós temos de estudar a palavra, ele traz uma passagem específica. Algo que aconteceu com Moisés, algo que aconteceu com Davi, algo que aconteceu com Saulo, algo que aconteceu com alguém lá das Escrituras, uma passagem bíblica específica. Ele traz, só tem nesse raciocínio, eu te devolvo a palavra. O Senhor traz essa palavra na nossa mente. Ele está como que dizendo, é com essa verdade que eu vou trabalhar em você hoje. Aí você começa a permitir que a palavra de Deus te conduza, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, todo mundo já passou por isso aqui, muito provavelmente. Aí você vê ao longo do dia que aquela verdade que te foi trazida à mente, que foi iluminada pelo Espírito, é que ela vai te salvando, é que ela vai te vacinando, é que ela vai te curando, é que ela vai te dando remédio para a situação que você encontra. Uma possibilidade de engano, algo, alguém, alguma coisa que Satanás vai usar, e Deus, por presciência, já sabia disso, porque ele é presciente, ele é Deus, ele é poderoso, ele é poderoso, e ele já te dá a palavra que liberta. Deixa eu continuar com a né? Então, eu criança ainda, então eu tive um problema que a gente nem sabe contar o nome do problema que era. Eu sei que o pessoal, os vizinhos, distantes, né, claro, se reuniam, né, assim o meu povo me conta. Né? 4 anos, irmão, falou assim? Foi antes disso, né, e ainda criança. E então eu tinha um problema e o pessoal estava esperando só eu deixar de existir, né? Chegar a hora de eu deixar de existir. Então estava todo mundo reunido lá. Então o Senhor pegou e eu ainda, quer dizer, prevaleci. Aí crescendo, né? Já estava aí mais ou menos lá com uns 12, 13 anos. Eu tive uma forte dor de barriga, né? Um problema assim. Eu cheguei a desmaiar. E ali eu pensei que eu estava indo embora. De novo. De novo. Aí o Senhor
preservou. Me preservou. Então, quando fui crescendo mais, já estava aí com uns 15 a 16 anos, a gente veio de Guanhães para Belo Horizonte e a gente foi morar lá no bairro Pompeia, onde tinha uma construção que a gente foi tomar conta. E lá a gente tomou conta por 5 anos. E aconteceu o seguinte, quando a gente saiu de lá para ir para Guanhães, e a gente foi visitar Guanhães, tinha umas pedras, sobra de construção, de alicerce, e eram umas pedras muito grandes, mais ou menos desse tamanho, e a molecada rolou tudo para dentro de uma cisterna que tinha lá para ouvir o barulhão da água. Né? A brincadeira deles era essa. O senhor deve saber bem disso. Aí jogaram lá mais umas 10 pedras. E quando a gente voltou do interior, foi tirar água, eu fui descer o balde bateu na pedra lá embaixo dentro da cisterna. Ué, esperando água, bateu na pedra, a cisterna secou. Aí eu olhei lá, desci lá para olhar, estava cheio. Aí minha mãe era muito animada. Eu combinei com ela, mãe, eu vou fazer o seguinte, eu desço lá embaixo, amarro as pedras e a senhora toca no sarilho, na manivela. E para nós tirar, porque precisamos da água. Na época faltava 1968 para 69, faltava muita água. Eu lembro. Na cidade de Belo Horizonte. Então, parece que na época era o demais, mas não era para todo mundo. Então a gente tirava a água. A água era demais e doce era força e luz. Isso. Aí aconteceu o seguinte: eu tirei umas 3 pedras, amarrando assim direitinho, e a minha mãe tocando na manivela, normalmente. Mas mais ou menos na quarta, aí minha mãe era muito católica, era dessa, qualquer coisinha. Nossa Senhora! Não era nada de conhecer, né? Ela era Virgem Maria! Aí aconteceu o seguinte, eu lá de baixo eu estou ouvindo ela falar, Nossa Senhora, eu vi meu filho morto agora. Eu falei, o que foi, né? Ela falou, meu filho, sai daí. Essa pedra que eu acabei de tocar aqui agora, que tirei de dentro da boca da cisterna, mas antes de eu desamarrar ela aqui, ela desamarrou sozinha. Soltou sozinha. Só que já lá em cima, né? Já fora da boca. Aí ela falou, sai daí. Eu falei, não, pode descer, pode descer, como é que eu vou fazer? Eu estava fazendo tudo sem maldade, sem nada. Era para eu ter feito do jeito que eu continuei fazendo desde o início. Porque, olha, minha mãe, ainda fui empregada para estar trocando água, era eu que tinha que fazer isso. Tudo, né? Aí eu amarrei lá direitinho, subi na escadinha, fui lá e toquei, tirei. Desci a corda, desci a escada, amarrei outra e foi. Mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Mas teve uma providência ali, né? Então Deus, eu creio que Deus me salvou mais uma vez. Me livrou da morte. Porque se caiu uma pedra daquela em cima do meu pai. Um saldo 40, literalmente. Tirou-me do poço. Aí, mais tarde, quando eu já estava aí com meus 22 anos, mais ou menos, levei um danete. Só que nesse momento, eu tenho que contar por quê, né? Que eu creio que foi Jesus que me livrou. Foi o seguinte, é que eu morava com uma pessoa e acontece o seguinte, que essa pessoa não tinha vida, era uma pessoa que já tinha sido homicida, entendeu? Já tinha sido preso e estava incondicional.
E essa pessoa não consertou e precisava de uma pessoa com ela que ajudasse ela a apresentar no cartório de 3 vezes. Então, eu fui eleito esse coitado. Para essa missão. Para essa missão. E aí acontecia o seguinte, de vez em quando vinha na cabeça dessa pessoa de fugir de mim. E eu ia atrás, buscava, não tinha juízo, né? Suficiente falar, oh, graças a Deus, vai! Não tinha, né? Então eu ia atrás, buscava. Então, um certo dia, ela foi e achou dois maus elementos lá e foi morar com um deles, né? Um colega do outro. Né? E eu roubava dos outros, fazia tudo de errado. E era mesquinha também. Né? Aí, e eu não aceitava o não. Eu era bom que não aceitava o não, de concordar e deixar não. Eu quero dinheiro, eu vou conseguir vencer essa parada mesmo, que eu estava no mundão errado, né? E aconteceu o seguinte, e ela me dava conselho, vai embora, que agora eu estou com outro, não quero você mais e tal. E esse outro, ele anda armado e ele tem coragem de atirar. E para mim, não ligava para nada. Era bom demais. Aí aconteceu o seguinte, eu fiquei o dia inteiro esperando ela voltar, e ela não voltava de jeito nenhum. Então, quando já estava assim, anoitecendo, uma base de 6 horas, na época que escurece cedo, a gente estava ali no bairro São Francisco, Vila Santa Rosa, fica depois daquele viaduto de São Francisco, uma vila que tem ali. E lá tinha uma favela, era perto do hospital Confidência, tinha uma favela. Não, na inteira é casa, do lado da industrial. Então, aquela favelinha perto daquele hospital que tem. Aí acontecia o seguinte, a gente estava na porta de um boteco, e esse boteco, a porta dele era descompensada, não era porta forte, não. De compensar. É de compensar. Tudo esquisito, favela. Aglomerado. Aí aconteceu o seguinte, ela começou a me dar os empurrão e eu comecei a empurrar, e o cara assim, doeu, né? Chegou e começou a pegar, a tentar sacar a arma, e eu era muito forte, eu era um chapa de caminhão descarregado. Aí eu cheguei e abafei ele, né, pela cintura, para ele não sacar a arma, e segurei ele mesmo, mas estava escuro e estava escorregando, a hora ele ia conseguir pegar a arma. Então, como a gente estava na porta do boteco, eu pensei assim, eu empurrei para lá e pulei dentro do boteco, fecha a porta. E assim eu fiz. Mas só que quando eu empurrei ele para lá, empurrei dentro do boteco, fechei a porta, eu fui lembrando que a porta era de compensado, eu parava a mala. Eu em frente à porta, assim, né? Frente à porta. Aí eu fui virando, mas na minha virada eu não tinha potência suficiente para virar uma vez, né? Alguma coisa me ajudou, né? Aí eu fui acabando de virar assim, o tiro já foi passando e bateu aqui de raspão. Quente, né? E queimou isso tudo aqui e foi embora. Graças a Deus. Então, é mais um livramento, porque você vê o local. E Deus não está deixando aqui justamente para esse testemunho. Eu escrevi o irmão João aqui hoje na escola dominical. Graças a Deus. E eu queria, Isso chama providência. se não me permite, a palavra, Sim.
Aqui é uma mesa redonda sem a mesa. Eu creio que não eu, mas todos nós cremos exatamente como foi. Jesus já me salvou, por que eu vou pedir para me salvar? Quando ele disse que nós temos a vida eterna, e a temos, que fomos salvos pela graça e mediante a fé, essa é uma salvação que quem a tem não a perde. O estudo apenas fala da doutrina do engano. Se Deus tem essa provisão que não descobriu a nós, é que Deus tenta nos confundir e nos levar ao engano de que nós não somos salvos ou não fomos salvos. E isso cola com muita gente. Esse que eu estou entendendo, a convicção da fé e a explicação do novo. E, na verdade, os estudiosos dizem isso. Não, você já creu, foi batizado pela graça mediante a fé, você já está salvo. Mas é preciso de atentar para os conselhos que a palavra dá, que o trabalho do amigo é trabalhar para levar eu pela minha própria natureza, como eu falo. Ele gosta de se enganar, ele quer se enganar. A própria natureza carnal nossa é essa. Então, isso é para não deixar nós ser enganados pelo inimigo, achando, não fui salvo, eu não estou salvo. Nós já estamos. É só pensar de acordo com o ensinamento para não ser enganado e achar que não está salvo. E para não ser enganado, você tem que estar embebido da palavra verdade. Eu até li aqui no meu livreto do Stevens, eu gostei da frase que ele usou. A gente precisa de uma dieta esmagadora. Eu estou conversando com ela. Eu sei. É a palavra dieta que eu estou olhando. Não, que ele falou disso. Essa legal que você falou é fundamental. Você não precisa. Não, ele estava meio que resumindo o meu resumo. A questão que da salvação, do que nós estamos falando aqui exatamente, é do livramento dos enganos do dia a dia. Então, só para concluir. Não tinha concluído, não tomei a palavra sem irmão concluir. Não tem problema. E aconteceu o seguinte, que a partir do momento que eu levei o tio e tal, e aí me cresceu, eu estava no mundo ainda, né? Tudo errado, e Deus fazendo tudo isso por mim, né? Sem eu merecer nada. Né? Então eu pensei assim, em vingar da pessoa. Então procurei me unir a ele e fingi estar de acordo com as ideias deles e tal, e ele aceitou. Então a gente foi viajar. E aconteceu o seguinte, que eu, esperando a oportunidade, porque eu não usava arma, graças a Deus nunca usei, né? A arma que eu uso agora é a palavra de Deus, graças a Deus. E aí aconteceu o seguinte, eu estava querendo vingar da pessoa, esperando a oportunidade, né? E fingindo que concordava com ele e tudo, e andando junto com ele, só não fazia tudo que eles faziam, porque da outra parte. É o contrário, meu objetivo é outro. Né? E aconteceu o seguinte, quando chegou a oportunidade, eu pensava assim, que pegava a tal pessoa que estava junto, e, quer dizer, fazia um erro, pegava a pessoa e ia embora. Né? Mas aconteceu o seguinte, no plano de Deus, não deixou acontecer. Quando veio a oportunidade, o cara bebeu lá, ficou todo brother. A mulher também bebeu, ele tinha como. Aí não tinha como fazer, né? E não deu para executar aquilo que estava em mente. Aí Deus começa a tocar em mim. Começa a me mostrar. Você está querendo vingar? Vingar o quê? Ele tentou tirar a sua vida e eu não deixei. Por que você quer tirar a vida? Né? É um bom raciocínio. Por que você quer tirar a vida se eu não deixei eu tirar a sua? Aí eu comecei a pensar o que Deus fez por mim. Aí eu comecei a ver o que ele fez por mim. E antes eu não estava vendo. Aí eu comecei a ver lá de trás, tudo lá de trás.
né, no decorrer da minha vida. E foi mostrando e mostrando e mostrando. Aí, comigo, a minha decisão, eu não posso continuar o mesmo que eu era. Porque se eu estava vivo, é Deus que preservou. E, com certeza, Ele tem um plano na minha vida. Né? Então, eu estou aberto para o que Ele quiser que eu faça. Né? Nunca me opus. Então, eu sou muito grato a Deus, mesmo sem compreender nada, sem entender nada, Ele me preservou, né? E estou às ordens. Esse mesmo aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Sim. É porque o comentário do Sr. João surgiu quando ele falou que todos nós estamos cobertos de chagas da cabeça aos pés. Ele levantou que nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo. Né? Porque lá em Isaías, depois tem o Novo Testamento, a obra de Jesus Cristo e tudo. A nossa condição hoje, ela é totalmente, né, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isso, A palavra de Deus fala isso. O estudo, porque às vezes o Carlos não tem prática nessa parte mais da nossa velha natureza, mas é exatamente para destacar isso, que quando a gente não se deixa, não conhece a nossa identidade em Cristo Jesus, nós estamos sujeitos a todas essas chagas que nos afetarem, que são as fortalezas de Satanás, porque ele nos ataca exatamente nas nossas fortalezas, nas nossas concupiscências, nas nossas fraquezas mesmo. E quando a gente é enganado a esse ponto, a gente é igual aquele versículo que fala, a porta lavada voltou. Então, assim, não é que nós estamos, não que o sangue de Cristo não fez todo o efeito necessário, estamos disponíveis, nós temos disponível para nós toda a obra de Jesus Cristo, nós somos realmente lavados, realmente todas as chagas, tudo de Isaías foi removido, assim que Deus nos vê, né, Carlos? Deus nos vê totalmente limpos. graças a Deus. Mas a nossa velha natureza, Que a gente ainda que a gente arrasta, é que nos faz. Nós não temos competência suficiente para viver tudo o que Deus nos deu, essa maravilha que Ele nos deu, que é essa cura completa. Isaías 1:6. E essa nossa incompetência de viver essa vida limpa e lavada e curada, é que o inimigo toma vantagem. E aí sim é manifesto nas nossas fraquezas, nossas ignorâncias mesmo. Não na totalidade da cabeça aos pés como Isaías, porque realmente nós temos, né, tem muitas áreas que Deus nos cura instantaneamente, né, Carlos? Sim, e tem outras que são processuais. E tem outras que a gente vai sendo curado, Deus vai trabalhando, e é um processo. E é de dentro para fora. Então, é porque eu percebi que o senhor ficou chocado, mas como se Jesus me lavou? Como se Jesus me lavou? Como é que ele fala que eu estou podre da cabeça aos pés? Então, eu estou anulando a obra de Cristo? Mas dá essa impressão, mas é porque o Carlos ele é extremamente didático. Ele exagera nas coisas para poder a gente pegar pelo menos um pouco. Sabe que a gente não é perfeito. Mas é nesse sentido, então, Carlos, é por isso que eu comentei. Mas que o nascido de novo tem todo acesso a. o novo homem é limpo, não tem Deus nos nada. vê limpo, branco como a neve, igual a palavra de Deus fala em Isaías também. Né? No mesmo capítulo. No mesmo capítulo que nos fez branco como a neve e os pecados eram como escarlate. Então, não está anulando essa posição, até bom manter o equilíbrio, sempre quando falar da posição podre, Carlos, destacar que aquele que é nascido de novo e que vive. Mas Satanás, se não se me engano, ele quer que nós nos vejamos Sempre podre. Sim. Mas não é a nossa posição. Não é a nossa posição. Mas como todos nós erramos em muitas coisas, ele não foca na cura nem no perdão. Ele foca no erro, na culpa, no tropeço. Porque Ele quer te levar para a destruição. Isso. Tem a parte, né, que o Senhor fala que dos nossos pecados nem se lembra. Exatamente. Mas Satanás ele não vai te tentar. Se você saber que você é santo, inculpável, irrepreensível, e que todos os seus pecados estão no mar do esquecimento, ele não vai falar isso. Ele só fala o contrário, que ele é mentiroso. Claro. Eu vi uma frase essa semana de alguém, nem sei quem foi,
falou o seguinte, que Satanás, ele te ajuda, faz de tudo, te ajuda, te auxilia em tudo para pecar. Mas ele não te ajuda um milésimo sequer a esconder seu pecado. Pelo contrário, Ele quer torná-lo público, para você ficar mais investindo. ele quer, você tem que defender, esconder depois que pecou, mas Satanás, ele sai fora. Eu ajudo a pecar, né? Eu ajudar você a esconder a não. O que nos defende é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ter a palavra de Deus. É verdade. Jesus Cristo, quando ele era tentado, ele falou, não, nem só de pão viverá o homem. Ele citou a palavra. Isso. Pula daqui, falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Me adora aqui que eu te doutor. Falou, não, só o Senhor teu Deus adorará. Só isso. Então, Jesus Cristo, como homem, ele tinha a consciência de que existia a possibilidade dele ser enganado, ainda que ele nem tivesse pecado, mas Satanás investia contra ele, tentava enganá-lo, usou pessoas, usou circunstâncias, o pessoal vinha com as pegadinhas, tentava fazer ele se contradizer, tentou usar Pedro para fazer ele desviar da cruz, levar ele a pensar em si mesmo, a ser egoísta, porque isso mesmo, não faz isso com você mesmo, não se preserve. E ele foi tentado em todos os sentidos, Hebreus fala, mas ele se defendia com a palavra de Deus. E para você se defender com a palavra de Deus, a gente tem até feito um estudo com um casal aí, o Igor e a Érica, que eles são pessoas que já nasceram de novo, mas eles não conhecem bem a palavra de Deus, então surgiu uma oportunidade de a gente ficar ministrando a palavra para eles. Um estudo que a gente está fazendo nas sextas-feiras. Lá a gente tem falado isso, ó. Não adianta achar Deus lindo, bonzinho e bacana, você tem que conhecê-lo. Você conhece a palavra. Você conhece a pessoa de Jesus Cristo através da Bíblia, porque o propósito da Bíblia é revelar Jesus Cristo. Isso. São elas que testificam de mim, o Espírito da profecia, o testemunho de Jesus Cristo. Então vocês têm que fazer uma dieta da palavra de Deus, vocês têm que começar a querer comer a palavra de Deus, a querer conhecer a palavra de Deus, a querer meditar na palavra de Deus, a ter disciplina para buscar a palavra de Deus, para ter contato com a palavra de Deus, que é ela que vai te salvar. Não foi isso que a gente falou na sexta-feira? Na situação que você vai se encontrar, hoje à tarde, amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, é ela que o Espírito Santo vai usar para te dar entendimento e sabedoria para como lidar com aquela situação. Se você não tem contato com a palavra, ele vai usar o quê? Ele não tem outra... Ele vai fazer... João 16 fala sobre isso. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele vai revelar as coisas também. Então são três aspectos do ensino. Isso. Mas precisa ter um depósito. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Procura apresentar-se a Deus como Deus aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Então é algo que você tem que conhecer. Por exemplo, o dia que esse controle remoto chegou aqui nessa casa, primeiro dia que a NET colocou, você não sabia usar esse treco. Sabia? Não, eu já sei, o guia de programação está aqui nesse botãozinho, você fica apertando, procurando, apanhando, aí desliga a televisão quando você quer mudar de canal. Até que você, pelo hábito, pelo convívio, saiba o que apertar ali para acontecer, o que é rolar, é um convívio. É um convívio. É um convívio com isso aqui. Você tem que ler, deixar o Espírito te guiar, ele vai te levar a ler e meditar em Isaías, ler e meditar em Gênesis, ler e meditar em Reis, as experiências de Davi, as experiências relatadas lá em Atos, para você ter um depósito que ele vai usar para te salvar, para te dar iluminação naquela situação. Por exemplo, Jesus Cristo, ele tinha um bom convívio com a palavra de Deus. Ele buscava, isso muito provavelmente desde a infância dele, ele devia frequentar a sinagoga, ele devia ser... Se Timóteo foi ensinado pela mãe e pela avó, ele devia ter sido ensinado, muito provavelmente. Se Maria e José eram judeus praticantes, eles praticavam o que está aqui em Deuteronômio 6. Ensina sua criança no caminho, quando estiver aqui e acolá, é só ler Deuteronômio, você instrui o israelita como ele deveria educar a sua criança. Na palavra,
trazendo aquilo para a lembrança dele, no dia a dia, aplicando, sendo didático, para ele se familiarizar, se habituar, ser íntimo da palavra de Deus. Jesus Cristo, muito provavelmente, ele era íntimo da palavra de Deus. Eu creio que ele foi ensinado pelo Espírito. Também. Mas o Espírito usa a agência humana. Foi achado nos doutores, né? Então, sem ter ido às faculdades. Né? Então, não. Mas muito provavelmente ele era um judeu praticante. Ele era alguém que ia na sinagoga. Tem uma circunstância que ele está lá na sinagoga. porque ele falou, hoje se cumpriu essa profecia. É tanto que ele cumpriu a lei não ia completo. Toda vez que Ele participava das festas, ele vivia a vida social israelita normal, como uma pessoa que Deus queria que fosse dentro da comunidade de Israel. Então, o que vai me proteger, o que vai me defender, o que vai me salvar, o que vai me curar, o que vai me dar direção é a palavra de Deus. Como diz o Rafa, leia o livro. Né? A gente tem que ter contato, a gente tem que ter disciplina. O João e o Ezequiel, foi a Jeremias ou o Ezequiel? Jeremias, que Acharam outras palavras, 15, 16. o rolo, né? Enfiou até ali o rolo da Torá, não é coisa pequena não. Precisa duas pessoas carregando lá na sinagoga. hoje, Exato. Imagina o João, isso é o Clécio falando, imagina o João enfiando o bolo dentro da boca. mas hoje, pela nova e eterna Isso aliança, é figurado, né? Hoje, pela nova e eterna aliança, essas escritas são na tábua de carne do nosso coração. É no coração. Né? Então, essa é a diferença. Não precisa, a gente não precisa descer do Sinai para aquelas pedras. Agora, o Espírito Santo usa a palavra para nos moldar, nos dar o ensino. Então, a gente precisa dar. Quando o irmão falou da porta de papelão, compensado, né? Eu pensei, é por isso que eu estou puxando por esse assunto aqui, que se o inimigo ele quer nos matar, roubar e destruir. Ele ia me enganar, né? Porque eu pensei que pulando lá dentro da casa da porta estava salvo. Se ele está nos rondando, querendo nos devorar e nos colocar em situações complicadas, como essa que o irmão passou, e também nós já deve ter passado alguma, o que vai nos ajudar dentro dessa circunstância é ser a palavra de Deus, assim como ajudou Cristo lá nas tentações do deserto. Então a gente tem que estar familiarizado com a Bíblia, com as Escrituras, com a palavra. Eva, por exemplo, ela, usando a analogia do irmão, ela tentou usar a porta de compensado para se proteger. Porque quando o inimigo veio para tentá-la, ela usou mal a palavra de Deus. Ela citou erradamente a palavra de Deus. Na hora que veio Satanás para tentar, ela falou, como é que é mesmo que o Adão me ensinou domingo passado na escola bíblica florestal? Ela frequentava a escola bíblica florestal, né? Era o Adão sentado num tronco, ela sentar numa pedra e vamos abrir a palavra de Deus. Era uma página, né? A Bíblia na época do Adão só tinha uma página. Poderia ser uma folha. É escrito uma folha, né, com um gaio, né? Assim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, de bem comer e certamente morrerás. Amém, irmão, irmã? Amém. A escola dominical, um versículo. Só que tinha para estudar, não tinha mais Bíblia, né? Então, ela ainda, um versículo, ela não teve a competência de guardar esse versículo, né? Como é que o Adão ensinou mesmo na escola bíblica florestal do ano passado? Tem um negócio de uma árvore que você não pode comer, parece. Eu acho que também não pode tocar, não. Ela foi no acho, né? Aí ela citou, vou citar a Bíblia para você, serpente. O Senhor disse que eu não posso comer nem tocar no fruto. Aí Satanás, que é o leão que está rondando para devorar, fala, Por isso que ele escolheu ela. essa é minha. É agora, eu vou do mal pulando na vovozinha ou na chapéu dele. É minha, essa agora é minha, eu vou devorar. Não conhece a palavra. Por que ele não foi no Adão primeiro?
Porque às vezes o Adão era igual a Jesus, ele tinha aquele escudo da fé, e a fé dessa, na passagem aqui é a fé doutrina, né? Levantaria o escudo igual a Jesus, assim. Aí a Eva vai e levanta aquele escudo pensado, né? Com a mistura da palavra de Deus com a minha, o que eu acho, com a minha opinião. Né? E o que nos defende é a palavra de Deus. O que eu acho, o que eu penso, o que eu interpreto, o que eu suponho, não me defende. Não defendeu Eva e nunca vai defender de um de nós. A filosofia, né? A frase bonitinha de alguém, que vai no Facebook, tem uns montes, né? O amor é lindo, muitas florzinhas e passarinhos lá, né? Corações, latinhos, né? Cachorrinhos e sorrisos. Mas isso não te defende. O que te defende é a palavra de Deus. Ela tem que te habitar ricamente. A gente tem que aprender a ter o hábito de dar espaço para a palavra de Deus. Nem que seja um versículo, gente. Custa meditar num versículo por dia. Se você fizer um propósito grandioso, vai desanimar. E vai ter alguém trabalhando para você desanimar. Então, assim, hoje eu vou ler um versículo. Um versículo. Eu quero mastigar igual eu estou tentando fazer a Jéssica a conviver com limão, porque ela tem problemas estomacais muito fortes, e limão cura tudo, até câncer. E ela tem intolerância a limão, então coloca uma gota de limão no copo de peso. Durante uma semana. Na semana seguinte, você coloca 2 gotas de limão, que foi assim que eu fiz com o Lulu. Ela tinha intolerância a limão, agora ela bebe limão em jejum todo dia com água, não gripa mais, está se resolvendo um monte de problema. Estou precisando fazer isso. Se você não tem intolerância, vai convivendo. Uma gota num copo durante um mês, uma semana, 2 gotas, até você conseguir tomar um limão inteiro em jejum de manhã, que é o que eu faço homem agora. Mas se você não tem disciplina nem concentração para estudar e ler um capítulo da palavra, um livro inteiro, pega um versículo. O que custa? Meio versículo já serve. Só meio. Se eu ler esse versículo inteiro, eu vou dormir. Então, lê meio. Já é suficiente, já. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Podemos orar para encerrar? Acho que a Helena levantar a plaquinha de 5 minutos, mas que deu hora. Ele falou só vim para cá, quando eu sei uma placa. Então, vamos orar? Pai amado, querido, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Muito obrigado pela comunhão, pela edificação mútua, pela presença de cada um. Nos dá unção, um convívio aqui, que o seu nome seja glorificado e que haja edificação. Em nome de Jesus, te obedeço pela questão do culto, pregação, que vai ser conversado, seja, e que em nome de Jesus o Senhor possa nos dar a permissão, o privilégio de fazer isso no Espírito e não em nós mesmos, porque sem ti nada podemos fazer. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou intervalo hoje de um cafezinho. Eu de novo, vou falar outra coisa. Tem um bolo também. Cadê o João? Vou ter que pôr aqui.